Bom dia, queridos. Mais um dia. Hoje, 9 de fevereiro, sexta-feira. Sextou novamente, né? Vamos à nossa reflexão de hoje. Está lá em Romanos 16, 22. Diz assim: Eu, Tércio, escrevi esta epístola, os saúdo no Senhor. Ora, vejam, Tércio escreveu a epístola aos Romanos? Não foi Paulo? Queridos, Paulo ditou as palavras, né? E Tércio era o seu secretário, ele escreveu. Você já ouviu falar que às vezes as pessoas pensam, né? A maioria das pessoas pensam, que os escritos inspirados foram ditados palavras por palavras, né? Pelo Espírito Santo. Não é assim. Em alguns casos foi isso mesmo que ocorreu, mas de modo geral, o profeta selecionava as palavras para transmitir a mensagem. Então nós temos que entender o que é revelação, inspiração e iluminação. Então a revelação é quando Deus revela a sua vontade para homens santos, né, separados por Deus, para escrever aquilo que ele revelou. Então às vezes ele diz, escreva isso. Essa revelação de Deus. Existe a inspiração, ou seja, você estuda a revelação, pega a Bíblia, por exemplo, que é a revelação de Deus, né? Estuda, e depois você pede a inspiração do Espírito Santo para você fazer um sermonete, um sermão, uma pregação, e Deus vai te inspirar. Olha, você sente a influência do Espírito Santo para você colocar as coisas no lugar certo. E depois existe a iluminação. A iluminação é assim, o Espírito Santo fará você lembrar da revelação e da inspiração. Então às vezes você vai no culto assim, ouve um pregador dizer assim, uma prece: Senhor, ilumina minha mente para falar a tua palavra. Quer dizer, Deus já revelou, Deus já inspirou, agora Deus vai iluminar, fazer lembrar das coisas que você colocou ali nas suas anotações, por exemplo. Então, queridos, a maioria das palavras que nós temos na Bíblia, que é a palavra de Deus, são palavras humanas. Então a Bíblia é verdadeiramente divina e verdadeiramente humana, tem uma dupla natureza, a linguagem humana, né? Então nós temos que entender isso, né? Às vezes nós estudamos a palavra de Deus nos originais, privilégio de alguns, né? Conhecimento da língua hebraica, aramaico, grego. Então o Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica, uma porçãozinha de aramaico. O Novo Testamento, grego, tem uma porçãozinha de aramaico. Então quando você estuda no original, você é um privilegiado, porque traduzir é estragar. Então o Rui Barbosa que dizia, grande responsabilidade é ter uma pena na mão, né? Caneta, né? Pode fazer de um ponto e uma vírgula doutrina ou heresia. Temos que cuidar. Então, queridos, pense nisso, né? Profetas canônicos usaram secretários, assistentes literários. Por exemplo, Baruque foi secretário de Jeremias, Jeremias 36. A Epístola aos Romanos, como eu já falei, é de autoria de Paulo, mas foi redigida por Tércio. Romanos 16, 22. E assim por diante, né? Nós temos a escritora norte-americana Ellen Goldwhite, que também tem muitas obras inspiradas por Deus, mas muitas palavras são delas, né? E muitas palavras são revelação de Deus, quando ela diz assim: o anjo me disse, meu anjo falou, escreva isso, né? Então, mas a maioria dos textos bíblicos foram inspirados. Então, a inspiração é assim, quando alguém
diz para você, ó, escreva sobre isso. Você escreve, mas nas suas próprias palavras. Então, que Deus nos ajude a entender isso, né? Essas novas de amor e vida são verdadeiramente palavra de Deus, revelada e inspirada. Então o cântico diz assim, ó. Cantai outra vez, cantai, novas de amor e vida, pois eu nelas encontro paz, novas de amor e vida, belas sublimadas, puras e inspiradas, novas do céu, bênçãos de Deus, novas de amor e vida, novas dos céus, bênçãos de Deus, novas de paz e luz. Amém. Bom dia. Grande abraço.